Terminamos então falando sobre o consulado e sobre o governo consular de Napoleão, né? Depois ele vai dar o golpe e vai entrar no poder. Agora a gente vai falar um pouquinho do período napoleônico, desde o início até o finalzinho. O Napoleão ele nasceu em Ajaccio, Córcega. Veio de família pobre, mas que continha um título de nobreza. Ele se destacava pela incrível habilidade militar e morreu em 5 de maio de 1821. Essa é mais ou menos uma biografia bem simples do que era Napoleão. Então essas são as principais batalhas que ele venceu. Na campanha italiana, que ele expulsou os austríacos da Lombardia e bateu os exércitos papais. Em 1798 ele invadiu o Egito, né, e acabou, né, com um exército de 25 mil homens, bateu 100 mil homens na Batalha das Pirâmides, né. Tem até aquela lenda de que ele estava atirando e acabou acertando a esfinge, mas isso é lorota. E também a Batalha de Trafalgar, em 21 de outubro de 1805, ocorreu o maior combate naval das guerras napoleônicas. Uma frota inglesa de 27 navios e comandada pelo almirante Nelson bateu a franco-espanhola de 33 navios, assegurando a supremacia britânica no mar. A gente já vai falar mais sobre essa supremacia britânica no mar, né? Isso que vai se tornar um grande problema para o exército napoleônico. Então lembra do governo do diretório, né? Esse governo ele não ia conseguir se sustentar durante muito tempo, porque ele não tinha o apoio principal da população, né? Das camadas mais populares, né? Ele não era respeitado, basicamente isso. O governo do diretório ele não era respeitado. E para garantir que eles estivessem pelo menos articulando o poder, eles começaram a flertar com o exército. Eles acreditavam na necessidade de uma ditadura militar, na necessidade de uma espada salvadora. Isso para que eles pudessem manter a ordem e a paz, e principalmente os lucros. A figura que se sobressai de todos os generais é a de Napoleão. Napoleão Bonaparte, o grande general francês, o mais popular, o mais famoso na época. E, com o apoio dos diretores e de toda a parte da burguesia, ele acaba indo para o poder e suprime o governo do diretório. Instaura o consulado. O diretório ele já estava fadado ao fracasso, uma vez que ele não tinha apoio popular, ele não tinha o apoio da população de forma geral. Então o que acontece? Eles se deram um autogolpe, eles promoveram Napoleão Bonaparte para tomar o poder e fazer o consulado. O consulado então ele é colocado em prática em 18 Brumário. Lembra do calendário que eu passei para vocês, né? 18 Brumário corresponde a 10 de novembro de 1899. No consulado, o Napoleão vai ser um grande governante. Na administração, ele vai centralizar essa administração. Ele vai nomear funcionários de sua confiança para altos cargos da administração pública, mas cargos realmente coerentes. Na economia, ele vai criar o Banco da França, ele vai fortalecer o comércio e a indústria. Na educação, ele era utilizada como meio de controle de comportamento político e social dos cidadãos. Ele vai abrir também novas escolas, ele vai fazer novos cursos. No direito, né, o Código Civil, por exemplo, vai ser um dos primeiros a garantir a propriedade privada e alguns requisitos que a gente estuda até hoje no Código Civil napoleônico, né? E na religião ele vai elaborar a Concordata, que é um acordo entre a Igreja e o Estado, onde o governo francês tinha o direito de confiscar as propriedades da Igreja e, em troca, o governo teria que amparar o clero. Basicamente isso. O governo tinha como objetivo fazer da religião um instrumento político e por isso, né, é toda uma questão de simbologia também, o governo ele separa o Estado da religião. O problema maior é que ser cônsul subiu a cabeça de Napoleão. Napoleão, então, ele ficou fascinado pelo poder e quis virar um imperador. A opinião pública já estava do lado dele. E com isso, ele foi lá e fez um plebiscito em 1804. Quase 60% dos votos foram a favor da restauração de um regime monárquico na França. E ele seria o imperador. Em falar de simbolismo,
Nessa representação feita aí da coroação de Napoleão, reparem que na foto ele está com a coroa. Tá? Tem um representante da igreja ali do lado, mas quem está em posse da coroa é ele. Tá, isso é um grande simbolismo. Por quê? Dentro do Império Romano, quem coloca a coroa no imperador, no rei, né, mesmo depois, na Idade Média, quem coloca a coroa no rei é um representante da igreja. Seja um bispo, arcebispo, papa, mas sempre um representante da igreja. Tá? Agora não. Agora quem está coroando Napoleão é o povo. Por isso ele se acha no direito dele mesmo pegar a coroa e se colocar a coroa. E daí o bloqueio continental dá certo? Não. Né? Ele fracassa grandemente. Porque acontecem os contrabandos, principalmente vindo da América, né? Da nossa parte aqui. O comércio, então, com a Inglaterra, ele continua acontecendo entre a América e a Inglaterra. Isso faz com que os produtos ingleses continuem sendo produzidos e a economia inglesa continue girando. E, outra coisa, aumentam os produtos ingleses dentro da Europa, porque afinal, lei da oferta e da procura. Quem não estava comprando mais, quem não podia comprar mais, não tinha mais esse produto. Né? Agora, então, os produtos ingleses dentro da Europa acabam ficando cada vez mais caros. A Rússia, ela tinha aderido ao bloqueio continental, mas por causa, né, ela era basicamente agrícola, ela começou a se afundar cada vez mais e ela não conseguiu mais manter o bloqueio continental. Em 1810, então, ela abandona o bloqueio continental por enfrentar uma grave crise econômica. Bonaparte, diante do desrespeito às normas traçadas pela Paz de Tilsit, decidiu, em 1812, invadir a Rússia para obrigar o czar Alexandre I a permanecer com o bloqueio. Mas a Rússia não é um lugar muito amigável. Napoleão estava acostumado a grandes vitórias. Então ele conduziu um exército de 600 mil homens até Moscou, enquanto as tropas russas retiravam-se da cidade e ateavam fogo nas vilas e plantações. Isso é chamado de terra arrasada, a tática de batalha que venceu tanto Napoleão quanto Hitler. É chamado de terra arrasada. O que acontece? A Rússia é muito fria, né? E o inverno russo é pior ainda. Né? Chegam a ter temperaturas de menos 40 graus. Então o que acontece? As terras onde as tropas iam passando não tinham mais nada. Não tinham comida, não tinham água, não tinham nada para tacar fogo, para ter um aquecimento, não tinha nada. O exército ia avançando, tranquilão. Né? O exército napoleônico, 600 mil homens, o exército de Hitler também, vai avançando, sem muitos perrengues. Chega em Moscou, que Rússia é extremamente extenso o território. Chega até um determinado ponto. Nesse momento, as tropas já estão cansadas, com frio, com fome, sem equipamentos, né? Muitas vezes sem um agasalho, sem nada do tipo, né? Com roupas molhadas, da neve, etc. E eles são cercados. Uma tropa esgotada e sem suprimentos, ela acaba sucumbindo com facilidade. Foi isso que aconteceu. Então, resumidamente, nesse esqueminha, a Rússia entra em crise econômica, quebra o bloqueio continental, Napoleão invade a Rússia, né? A Rússia, com essa tática de terra arrasada, mais o rigoroso inverno russo, derrota as tropas napoleônicas. E essa é a primeira grande derrota de Napoleão. Então agora a gente tem o governo dos 100 dias, que começa com a derrota francesa na Rússia, o estímulo para deter a supremacia napoleônica, que Napoleão estava incomodando toda a Europa, porque ele conseguia derrubar praticamente qualquer país da Europa, com exceção da Inglaterra e agora da Rússia. Então, já que ele tinha perdido, alguns países entraram numa coligação. A Rússia, a Inglaterra, a Áustria, a Prússia, eles entraram numa coligação para tentar derrotar o Napoleão. Mas o Napoleão é muito bom. Ele consegue fugir da ilha de Elba e retornar para a França. As tropas enviadas pelo impopular Luís XVIII para prendê-lo unem-se a ele. O cara vai lá para prender e ainda se une ao inimigo. Né? Napoleão retorna ao poder da França, mas somente por 100 dias. Sabendo disso, a coligação volta a se organizar e a invadir a França. Em 18 de julho de 1815, Napoleão foi definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo.
E após ser preso, ele foi exilado na ilha de Santa Helena, onde ele permaneceu até a sua morte em 1821. E daí entra em execução o Congresso de Viena. No Congresso de Viena, as grandes potências do mundo se reúnem para redistribuir os territórios que foram conquistados por Napoleão. Napoleão ele fez uma bagunça na Europa, ele destronou muitos reis. E agora, o que a gente faz? Né? Pelo Congresso de Viena, volta tudo ao normal. Eles queriam que tudo voltasse como era antes. Então, os descendentes dos reis que sobreviveram, né, eles acabam retornando ao trono. Mas o tempo mudou, né? As coisas mudaram. E ele não vai conseguir retornar ao trono de uma maneira tão fácil assim. Depois do Congresso de Viena, a gente entra no próximo capítulo e isso não vou tratar nesse momento. Espero que tenha sido melhor, né? Tentei fazer uma reformulação aqui no vídeo, tentei me colocar no quadro, vamos ver se está certo, vamos ver se fica legal. Beleza? Até a próxima, galera. Até mais.